Olá pessoal, aqui é o Adriano Oliveira da Boston Treinamentos e hoje nós estamos dando início ao nosso curso de redes do canal Boston. Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem e seja útil para vocês. O treinamento não vai começar hoje, a gente vai falar sobre alguns conceitos bastante básicos sobre rede e à medida que o tempo for passando, a gente vai abordando tópicos mais avançados. Então sinta-se à vontade, espero que vocês gostem. E vamos então começando aí o nosso curso de redes. Para começar então a gente está falando aí sobre o termo mais básico, né, sobre o termo mais elementar aí sobre o assunto, que é explicar o que é uma rede. Então a gente está falando aí que a rede é um conjunto de dispositivos ligados que podem trocar informações entre si, além de compartilhar recursos e aplicativos. Perceba que a gente não falou que é uma rede de computadores, a gente falou que é um conjunto de dispositivos ligados entre si. Porque não é só o computador que você tem numa rede, né? Você tem computadores, que nem está mostrando a figura aqui, mas você também tem impressoras, você tem servidores de arquivos e outros dispositivos também. Então não é só computadores que a gente coloca dispositivos. Aliás, hoje também você vai colocar na sua rede aí tablets, você vai colocar smartphones, você vai colocar câmeras de vigilância, todo mundo ligado aí na sua rede de computadores. E quando a gente fala compartilhar recursos, que os computadores eles compartilham arquivos, eles compartilham dados, mas eles podem compartilhar recursos como, por exemplo, impressão. Então essa impressora aqui ela pode estar, por exemplo, sendo acessado direto pelos computadores, ou eu posso ter um computador na rede que é o que vai ser o meu servidor de impressão. Então, por exemplo, eu poderia fazer com que para que essa impressora fosse acessada tivesse que passar por esse computador. Eu posso ter servidor de aplicativos, então isso acontece muito em empresas grandes, Então eu preciso acessar, por exemplo, um banco de dados de clientes ou alguma coisa do tipo. Então eu tenho um computador com um banco de dados que vai ser acessado por diversos computadores ou até mesmo um aplicativo. Eu tenho um aplicativo que eu tenho que acessar no meu servidor para colocar pedido de compra ou para verificar alguma coisa do tipo. Só para dar um exemplo. E aqui são as partes que compõem uma rede. São muitas, todas essas partes que a gente está falando aqui, nós vamos falar com um pouco mais de detalhes à medida que o curso for passando. Mas só para você ter uma ideia. Então a gente tem aqui os computadores clientes. Quem são os computadores clientes? São aquelas estações de trabalho, ou workstation. Então normalmente onde o usuário final vai trabalhar. Então ele chega, por exemplo, no escritório, ele liga o computador dele, que vai ter ali o Windows ou o Linux, e do computador dele, então ele vai acessar a rede, vai acessar a impressora, vai acessar a internet, vai jogar online, fazer alguma coisa assim. Em contrapartida, nós temos então os servidores. Os servidores, então, eles são aqueles computadores que vão deixar disponível alguma coisa, vão compartilhar algum recurso ou alguma outra coisa. Então, por exemplo, a gente tem os servidores de impressão. Então, eles são equipamentos que vão estar na rede e todo mundo que quiser imprimir vai ter que passar por ele de alguma forma. Nós temos os servidores, por exemplo, de dados. Então, se eu quiser ver os dados de cliente, se eu quiser ver outras informações, eu tenho que acessar aqueles computadores. Normalmente esses servidores ele tem um sistema operacional de rede, como o Windows Server ou alguma versão do Linux, para servidores. Então esses caras normalmente também, como eles são feitos para trafegarem, processarem uma grande quantidade de dados, e pelo fato de normalmente eles terem que ficar ligados bastante tempo, eles são máquinas um pouco mais parrudas e utilizam sistemas operacionais específicos para rodar em servidores de rede. Então, outros exemplos aí que inclusive foi colocado ali é o Apache. O Apache seria um servidor de páginas web ou o Microsoft Exchange. Então, o Microsoft Exchange, por exemplo, é um servidor de e-mails. Então, é um programa que é instalado
num computador, num servidor, e esse servidor vai estar rodando uma versão server do Windows. Tá legal? Outras partes que compõem uma rede seriam as interfaces de rede. Né? Hoje em dia, se você comprar um notebook, um netbook, seja lá o que for, você vai ter ali uma placa de rede. Essa placa de rede, então, ela vai te dar acesso à rede de computadores. Né? Normalmente, essa placa de rede tem um conector chamado RJ45, que é onde você vai colocar aquele cabo de rede. Tá legal? Alguns computadores de alto desempenho, alguns servidores, em sua placa de rede, tem uma conexão para fibra ótica também. Essa placa de rede ela não precisa ser necessariamente uma placa que é colocada em um slot. Muitas vezes é assim, mas principalmente se você olhar nos computadores mais novos, ou no caso dos computadores portáteis, o dispositivo de rede, né, o controlador de rede e o RJ45, ele já vem direto na própria placa-mãe. É o famoso dispositivo on-board, tá legal? Outra coisa que a gente vai encontrar em toda a rede são os cabos. Né? Então, os cabos, alguns anos atrás, lá no começo, era usado muito cabo coaxial. Hoje em dia, o cabo coaxial ainda é usado, mas o que você mais vai ver, sem dúvida nenhuma, seriam o cabo tipo TP. A gente vai falar sobre esses cabos em algumas das próximas aulas, ou em uma das próximas aulas, eu não sei quantas aulas vai durar na verdade, mas nós vamos falar sobre eles mais para frente com certeza. Outro tipo de cabo que você vai encontrar são as fibras óticas. Né? A gente também tem aí os switches e os roteadores. Então, no caso, os switches eles são dispositivos que ligam computadores entre si. Tá? E temos roteadores que conectam as diferentes redes. Tanto um quanto o outro terão algumas aulas aí que a gente vai falar sobre eles. Tá? Eles têm funções diferentes, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. E também no caso de rede sem fio, né, a gente vai encontrar placas de rede para rede sem fio. Normalmente essas placas de rede sem fio, quando são usados em desktop, ela tem até um local para colocar uma antena, então você vê essas antenas. No caso de notebook, você não vê esse dispositivo, ele fica dentro do equipamento, então fisicamente você não enxerga ele. Você também vê alguns pontos de acesso, aqueles access points, às vezes o pessoal coloca na parede alguns pontos estratégicos. Você vê anteninhas, vê aqueles roteadores sem fio e tudo mais. Então, esses dispositivos aí todos hoje em dia está cada vez mais fácil de você encontrar, porque todo mundo aí está usando as redes wireless, as redes sem fio, tá bom? Então é isso aí. É muito comum hoje, a gente vai ter algumas aulas aí falando também sobre rede sem fio. Né? É muito importante hoje você conhecer como é que essas coisas funcionam, porque é uma coisa que todo mundo está usando hoje. Um outro assunto, mas que é um pouco mais conceitual, é quando a gente quando a gente usa esse conceito de LAN, WAN, MAN e por aí vai. Aqui a gente já, muitas vezes o pessoal fala, bom, agora você está falando sobre o tamanho da rede. Sim e não. Né? Anteriormente a gente viu alguns componentes de rede que a gente encontra, e independentemente desses componentes, nós temos o tamanho da rede. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala LAN, a gente está falando de uma rede numa área local. Então aqui eu tenho uma rede, eu tenho um switch, né? O switch aqui ele está ligando esses três caras aqui, dois computadores e uma impressora. Essa LAN, ela não necessariamente é uma rede pequena. Eu acho mais interessante conceituar uma LAN como a sua rede interna. E existe uma explicação técnica para isso que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então agora assuma apenas que a LAN é quando a gente se refere à sua rede interna. Para dar um exemplo didático, se você acessa a internet aí da sua casa, você tem um modem, né, ou um roteador que que a empresa que fornece a internet para você
colocou aí, instalou para você. Então imagina assim, ó, tudo que está desse roteador, desse modem, para dentro da sua casa é a sua LAN. Se você pensar, por exemplo, numa empresa grande, por exemplo, uma empresa que tem 30 computadores espalhados em 2 andares, todos esses computadores que estão dentro dessa rede antes desse roteador, eles também fazem parte de uma LAN. Então, uma LAN, ela não é necessariamente uma rede pequenininha, ela pode ser uma rede maior, desde que ela comporte todos os dispositivos que estão numa mesma rede interna. Tá legal? Isso é um conceito mais ou menos meio teórico assim, mas é bom você ter essa noção do que se trata a LAN. E quando eu falo de uma LAN, obviamente eu vejo todos aqueles dispositivos que a gente comentou anteriormente, né? O switch, vai ter o cabo, vai ter a rede wireless, se for o caso, vai ter os computadores clientes, pode ser uma rede cliente-servidor, pode não ser, tá? Então, LAN é uma rede local, a sua famosa rede interna. Aí aqui a gente tem um outro conceito, que é o conceito de WAN. Então olha só que interessante. Aí o cara fez um desenho. Imagina que isso aqui seja um escritório em São Paulo. Então, ó, eu estou pegando aqui esses computadores e você vai ver que esse desenho é igual o do slide anterior. Então imagina que isso aqui seja a minha LAN. Só que o que eu fiz aqui? Eu peguei esse switch e liguei num roteador. E eu preciso fazer com que esses computadores conversem com esses daqui, ó, que estão lá em Recife, estão lá no Nordeste, lá longe. Então, como é que eu fiz? Eu peguei e coloquei um roteador no meio do caminho e liguei essas redes aqui, ó. Opa, liguei essas redes aqui. Através de roteadores, tudo bem. Mas eu criei uma rede só agora. Esses caras daqui, que estão aqui em São Paulo, eles enxergam esses caras que estão aqui em Recife. Tá legal? E essa rede, então, eu posso falar que é uma rede numa área geográfica grande. Né? Eu tenho uma rede em São Paulo que está ligada a uma rede em Recife, como logicamente eles estão numa rede só. Né? Então esse computador aqui, por exemplo, ele pode mandar, o computador A, ele pode mandar informações para o computador B, que está aqui em Recife. Né? Esse cara aqui, por exemplo, ele pode pedir, o computador C, ele pode pedir que um relatório seja impresso aqui na impressora I. Né? Mas é uma rede grande porque eles geograficamente estão distantes, mas eles fazem, de certa forma, parte da mesma rede. Para simplificar, voltando ao exemplo que a gente estava dando daquela internet que tem na sua casa, imagina assim, da mesma forma que tudo que está dentro da sua casa, dentro do seu escritório, é uma LAN, normalmente quando você abrir as configurações do roteador, vai ter lá informações da LAN e informações da WAN. Quando ele fala WAN, normalmente ele está se referindo à internet mesmo. Né? Então a WAN seria uma rede grande, uma rede geograficamente grande. Esse é o conceito da WAN. A internet é um exemplo de WAN. Tá? Existem outras siglas, por exemplo, como MAN, que seria uma rede numa área metropolitana. Né? O exemplo disso seriam essas cidades digitais. Você tem uma rede que engloba geograficamente toda uma cidade. Seria uma MAN. Por aí vai. Mas os conceitos aí mais importantes em termos de, digamos, localização geográfica seria a WAN e a LAN. Tá legal? Com o passar do tempo, esses conceitos eles vão ficando mais claros aí, à medida que a gente for dando mais exemplos e a gente for chegando a tópicos mais avançados aí do curso. Então é isso aí. Com isso a gente chega no final dessa primeira aula do nosso curso de redes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.